Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, né? Terminamos o livro de Marcos, agora nós vamos iniciar aqui em Lucas. Lucas tem 24 capítulos. E eu estou vendo aqui os capítulos são bem longos, alguns são longos, né? Então a gente vai tentar fazer aqui 5 capítulos por vez. Mas são bem longuinhos, então vocês param de preguiça, tá? E escuta, quem não quiser escutar, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Duvido se você não muda sua vida. Quando você começar a ter intimidade para com Deus, entregar sua vida a Ele e ter comunhão para com Ele. E assim, antes de eu começar a leitura de Lucas, eu fiz um apanhadinho aqui sobre, né, qual a mensagem principal do livro de Lucas e quem foi Lucas. Só peguei só um pouquinho, tinha muita coisa, peguei só um pouquinho. Né? Livro de Lucas. A mensagem principal do livro de Lucas é a apresentação de Jesus Cristo como o Salvador de todas as pessoas, enfatizando a universalidade da salvação de Deus. Em resumo, Lucas oferece um relato sistemático e cuidadoso da vida e ministério de Jesus, com o propósito de assegurar ao leitor a certeza da identidade de Jesus como o Filho de Deus e Salvador, e a abrangência de sua mensagem de amor e salvação para toda a humanidade. Quem foi Lucas? Lucas, ele era um médico grego, nascido em Antioquia, na província romana da Síria, convertido ao cristianismo, um fiel companheiro de Paulo, e um dos mais importantes escritores do Novo Testamento. Então, isso aqui foi um pouquinho sobre o livro de Lucas, né? Com a sua principal mensagem. E quem foi Lucas? Então, gente, sem muita conversa, sem muita fofoca, vamos aqui para o livro de Lucas e vamos ler pela guia do Espírito Santo, né? E, como eu sempre falo e sempre vou repetir aqui, quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus, tenha intimidade com Deus. Entre no seu quarto, ore e peça a ele sabedoria, como Salomão fez, né? Salomão pediu o quê? Sabedoria, e Deus deu muita coisa a mais. Então, gente, bora, sem conversa, vamos embora para a leitura. Vamos tirar o óculos aqui. Peguei uma aguinha, né? Quer tomar um gole? Vamos aproveitar que é um silêncio, não tem ninguém em casa, meu marido saiu, meu filho saiu, só está eu. Então, gente, vamos lá. O Santo Evangelho, segundo Lucas. Primeiro, prefácio. Tendo, pois, muitos empreendidos em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento.
porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhes: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não cresces nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu próprio entre os homens. Anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. E, vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque o achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O cântico de Maria. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa.
o nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. E lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disse-lhes: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou. E falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviram as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. 2. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que serás para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José o menino, deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto como lhe havia sido dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus.
E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém, em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ele lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. 3. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus.
Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras podem Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhes: Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o que vosso soldo. E, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura serás o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Genealogia de Jesus. E o menino Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Joana, e Joana de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Ezi, e Ezi de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Judá, e Judá de Joana, e Joana de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmodã, e Elmodã de e de José, e José de Eliezer, e Eliezer de Chorim, e Chorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleia, e Meleia de Mainã, e Mainã de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salã, e Salã de Naazon, e Naazon de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão Esrom, e Esrom de Fares, e Fares de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Tare, e Tare de Nacor, e Nacor de Zaruque, e Zaruque de Hagaú, e Hagaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Zala, e Zala de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Zem, e Zem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalã, e Matusalã de
Enoque de Jared, e Jared de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. 4. A tentação de Jesus. Fui ali, gente, tocou ali no portão, ali uma entrega. Vamos voltar aqui para a leitura da Bíblia. 4 de Lucas, né? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe ao diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe ao diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras, em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdades aos cativos, e dar vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E eles lhe disse: sem dúvida me direi este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Capernaum, cidade da Galileia, e os ensinavam nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Cura de um endemoniado. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam
entre si um aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se em todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes trazia. E, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava. E chegou junto dele. E o detinham, para que não lhe ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Gente, vou parar aqui no finalzinho do 4, porque são muito longos, né? Para não ficar também muito tempo, muito cansativo, uns vídeos muito grandes. E aqui eu vejo uma coisa aqui que eu não tinha ainda prestado atenção, né? Meu marido fala muito, a gente, às vezes quando conversa, que Jesus Cristo nunca pregou em igreja, nunca pregou dentro de templos. E aqui Lucas fala, né, que ele pregava nas sinagogas. E assim, ele falou que só pregava no deserto. Não, Jesus também pregava nas sinagogas, nas igrejas da época. E aí meu marido é muito... porque Jesus não deixou a igreja. Sim, Jesus não construiu nenhuma igreja. Por quê? Porque ele é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Quando a gente se encontra no templo, né, quando a gente vai nos templos, a gente vai lá dar o quê? Um culto de adoração a Deus. Nós vamos lá louvar aquele que nos deu a vida, né? Dar um culto de adoração a Deus. Mas a igreja somos nós. E Jesus Cristo é a igreja em si. Então, gente, este foi os capítulos da Bíblia, né, no livro de Lucas. Iniciamos agora. É um pouquinho comprido, mas em nome de Jesus nós terminaremos logo. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus, né? Leiam a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco, nos orientando, né? Nos ensinando de que formas vivermos neste mundo, né? Esse mundo cheio de pecado, cheio de heresias, cheios de mal. E Deus, e aí a Bíblia deixa bem clara que o cristão, né? Que fala que é cristão, que é amigo do mundo, é inimigo de Deus, né? Então, se você é cristão, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus, né? E lendo a Bíblia, ela nos esclarece tudo. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com tudo com Deus e até o próximo vídeo, se Papai do Céu assim permitir, né? E que a paz de Deus esteja com todos vós.